Fly! Up, up and away, Webb! Shazam! Go! Go! Go, Webb, go! Crouch! Just let me go. Is that a knife? Is that a real knife? Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Just let me go. Anything but knives! Well, Oh, it's so simple. That was cool. what the hell is this? Webbing that I developed myself. I don't think you really want to know. Come on, let me go. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 142. Eu sou Rafael Arinelli 2, a volta. Eu sou Daniel Cury e eu conheço uma menina que não sabe fazer maquiagem. E ela recebeu o apelido de Hollywood porque ela tá sempre fazendo um remake. Nossa senhora! Tá merda. Pior piada do mundo. E essa é a volta do Dani. Daniel Cury, o piadista 2, né? Meu Deus. Exato. Stand-up do Dani. Em breve. Eu sou o Edu Sasser e se preparem porque são novas aventuras com uma turminha do barulho. Boa. É isso mesmo, né? Eles se meteram em incríveis confusões. Né? Tem isso também. É uma variedade. Eles se meteram novamente em incríveis confusões. Exatamente. Exatamente. Muito bem, estamos reunidos nesse podcast 142. Chamamos dessa vez nosso querido amigo Edu Sasser, lá do blog Logado, que tem lá também seu podcast, tem toda a sua parte lá também de séries, de filmes, e tá antenado e tudo para falar sobre um assunto que a gente acha que é um assunto até polêmico, se não intrigante, que são as continuações, os reboots, as refilmagens, né? A gente vai conversar sobre o que é isso, quais são esses conceitos, por que eles surgem, quais são os grandes filmes de sucesso, quais são os filmes que foram um fracasso dentro disso, né? Vamos tentar relembrar alguns filmes e discutir um pouco desses conceitos aqui nesse podcast. Tá bom? Tá tudo bem? Vocês estão tranquilos para falar sobre o tema? Tamo. Tranquilo? Vocês querem falar sobre algum tema que a gente já falou? Tipo, A Culpa é das Estrelas? Imagina A Culpa das Estrelas 2. É, então, de repente... A Culpa das Estrelas... Eu quero falar sobre Marley e Eu 2. É, então. Não, Marley e Eu 2, A Culpa das Estrelas 2, mais conhecido como Nosso Lar. Hoje o Dani tá pegando fogo, hein? Hoje vai ser piadinha, bom, né? Vamos então conversar sobre continuações, reboots e refilmagens logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Tome tento, fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Dani, você curtia aquelas continuações que tinha, tipo, parte 2 A Esperança, ou parte 2 A Volta, ou parte 2, sabe assim? Tipo, Batman 2 A Volta. Batman 2, O Retorno. O Retorno, né? Na verdade, acho que isso é mais no Brasil, né, que fazem isso, que tem mania, né? Tinham mania, sei lá. Mas não você sei. curtia? Não, eu não ligo não, eu acho que desde que o filme seja bom, é que geralmente eles não são. Não são, nem um pouco. Mas se o filme for bom, pode ter o título que for, pode ser tipo, sei lá, Batman 37, A Volta dos que não foram. Tá valendo o título, entendeu? Não vai ter esse título, mas é só uma viagem. Mas sabe assim, tipo, não sei o que, 22. O retorno do
Cavaleiro do Mundo Apocalíptico. Se fizer sentido, tá ok, pode deixar. Um pouco longo esse título que você inventou, né? Mas tudo bem. Alguma coisa, ainda alguma coisa. Ou a gente podia fazer uma franquia alguma coisa, né? Alguma coisa. Tipo, alguma coisa 2, alguma coisa 3. Muito bem, Dani, estamos aqui no Repercussão 142, né? Vamos conversar hoje sobre muitas coisas que chegaram durante a semana. Mas antes disso, a gente precisa lembrar as pessoas como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação, deixarem os seus recados e saírem do armário dos podcasts, dos posts. E olha, vou te falar, hein? Elas estão saindo, cara. Sim, a gente recebeu vários e-mails legais. Muito. Até eu vou responder pessoalmente todos, é que às vezes não dá tempo. Então, tenham paciência, com 2 S. Brincadeira, com C. Tenham paciência que a gente responde. E, claro, quando a galera manda bastante, às vezes a gente não dá pra ler tudo. A gente não vai ficar aqui lendo 300 mil e-mails. Então, aguardem que aos poucos a gente vai lendo aqui e vai respondendo pra vocês. Então, a gente recebeu bastante, mas a gente quer mais, a gente quer muito mais. Muito mais. Então você manda um e-mail para contato@cinemação.com falando sobre as suas franquias preferidas, seus reboots mais legais, sua refilmagem mais interessante, o que você quiser. Entra também no facebook.com/cinemação e curte, comente, compartilhe tudo que você quiser. Entra também lá no Twitter, no @cinemação e acompanhe as novidades por lá, siga a gente por lá, a gente quer cada vez mais seguidores. A gente também tá no Instagram, no @cinemação. Então acompanha lá muitas imagens, muitas fotos, as novidades do Cinemação para você dar aquela curtida e comentada e interagir com a gente também por meio do Instagram. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, entra em www.webradiovagalume.com. Todas as sextas-feiras às 10 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, a gente tem o nosso podcast por lá. Se você tá na Web Rádio Vagalume neste momento, dá um oi pra gente pelo Twitter ou por alguma rede social. E claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com, notícia, novidade, entrevista, muita coisa legal no site e obviamente lá no SoundCloud, lá no iTunes, né? Você tá ouvindo a gente por uma dessas maneiras aí de ouvir o podcast, dá aquele curtir lá no SoundCloud, dá aquela notinha pro podcast no iTunes pra ajudar a apresentar esse podcast pra mais pessoas. Ô Dani, aquele seu desafio de dê um olá pra gente e você cumpre um desafio, não tinha esse desafio que você tinha colocado? Você abdicou disso? Esse desafio é assim. Ah, tá. Se você pegar, tá, né, guardado lá no armário, não tá se manifestando diante dos nossos podcasts, se você mandar um e-mail, de preferência por e-mail, né, ou comentar lá no site mesmo, no post do podcast, se você quiser colocar um desafio, assim, fale tal coisa, sabe, imite o Silvio Santos, qualquer coisa assim, sabe, a gente vai fazer. Você consegue dar uma palhinha? É uma forma de... Não, a pessoa tem que pedir, vocês têm que pedir. Eu não sei, eu sou péssimo de imitar o Silvio Santos. Sim. Mas talvez outra coisa eu possa tentar imitar, ou possa, sei lá, cantar. Ninguém vai querer mais. Assim, qualquer desafio, entendeu? Mande um desafio aí, porque eu quero ver o Dani imitando. Não, mas o desafio é pra todo mundo, viu? Não é só pra mim. Ah, tá, tipo, leu Repercussão inteiro como o Silvio Santos, é isso? Pode ser pra você falar, imitar alguém, entendi. Não sei. Mas se for direcionado à pessoa que tem que fazer, é isso? Sim, acredito então que sim, bom. Mas é para as pessoas. Façam um desafio, a gente vai tentar cumprir esse desafio. Muito bem, tá lançado o desafio, vamos ver o que vai chegar agora durante essa semana. Dani, o sorriso se abriu, a felicidade contagiou e todos os colaboradores do Cinemação estão vibrando com a segunda doação que chegou lá pro Cinemação no Patreon e nós temos agora 2 patrões, cara. 2 patrões, a gente pode ter muito mais. A gente pode ter 1 milhão de patrões. Sim. A gente tá disposto a receber ordem de todo mundo. É isso? Nós somos tipo... A gente aceita a ordem, a gente não tá nem aí. Mas é o que tá lá. Leia lá no patreon.com/cinemação ou patreon.com/cinemação que tem as coisas que a gente vai fazer. Aí você cobra da gente. Exatamente, né? Cara, exatamente. Entra lá, patreon.com/cinemação, faça sua doação, né? Contribua com o site, se torne um patrão e ganhe coisas logo em seguida, né? Assim que você começa a contribuir, você vai ganhando prêmios, você vai ganhando outras coisas.
coisas, né? Então isso é muito importante, é importante para o nosso desenvolvimento, importante para o desenvolvimento cultural, né? Conforme a gente vai conseguindo arrecadar mais dinheiro, mais a gente vai investir no próprio site, a gente pode ajudar mais pessoas. Então é muito importante que você ajude, que você contribua, né? E a gente tem aí 2 pessoas que acreditam no nosso trabalho e estão indo lá, estão contribuindo, estão ajudando com a gente. E lógico, né? Tem gente que de repente, não tem como eu contribuir agora, a crise. Não tem problema, você pode contribuir também divulgando o canal do Cinemação, mandando o seu comentário, compartilhando no Facebook. Exatamente. Você pode fazer de várias maneiras. O importante é que a gente esteja todos na mesma sintonia, com o mesmo pensamento, para que o site continue evoluindo e que a gente possa assim fazer com que o nosso canal cresça e atinja mais e mais pessoas e ajude, né, com que todo mundo conheça um pouco mais essa parte cultural do cinema. Então vai lá em patreon.com/cinemação ou clica no banner que tá aqui no post e faça já a sua doação e se torne um patrão do Cinemação. A gente falou na semana passada e voltamos a falar agora porque ainda estão abertas as inscrições para o Acting in Film Festival, o festival da LA Filme com parceria junto com Cinemação e várias outras marcas, e nós temos aqui essa oportunidade de aprender com quem tá vivendo lá na nata, no que tem ali de melhor em Hollywood. Para isso é muito simples. O Acting in Film Festival acontece no dia 27 de julho, ele começa no dia 27 de julho, então você tem quase que um mês aí, né? Tem até o final desse mês para você fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga e ir lá escutar pessoas como Risa Gertner, que é uma das proprietárias do CAA, uma das agências, né, que atua nessa parte de entretenimento. Ela tem clientes como Steven Spielberg, Ron Howard, tem várias outras pessoas, Bennett Miller, várias outras pessoas. Então ela tá ali, tipo, convivendo com essas pessoas. Ela vai estar lá no Acting Film Festival palestrando, dando workshop, falando sobre agenciamento, falando sobre a carreira dela. Um papo muito bacana. Vamos também ter a presença do Andrew Meyer, que é simplesmente o produtor de O Clube dos Cinco, o produtor de Tomates Verdes Fritos, um cara excelente. Foi professor de várias universidades nos Estados Unidos. Um cara muito experiente. Vai estar lá também palestrando. A gente teve a oportunidade, a gente conversou com o Andrew Meyer e a gente publicou no site do Cinemação uma entrevista com ele. Então ele já fala um pouco sobre o Clube dos Cinco, fala um pouco sobre a carreira dele, conversa um pouco sobre expectativas, visões de cinema e tudo mais. Um papo muito legal, tá aí no site do Cinemação, uma entrevista exclusiva com o Andrew Meyer. Estamos virando internacionais, hein, Dani? Quem achava que a gente ia ficar só aqui no território do Brasil, não sei o quê? Aí, ó, estamos começando, colocando dedinho em Hollywood. Por isso que a gente fala, tem que saber inglês. Quer subir na vida? Quer melhorar na vida? Tem que saber inglês. Tem que saber inglês, cara. Segunda língua mãe aí, né, do mundo. A sua é a primeira, obviamente, mas a segunda tem que ser sempre em inglês. Tem que falar fluentemente. Com não certeza, adianta. não tem jeito. Temos também ali a querida participação também do Paul Brown, por exemplo, né, que também é diretor, produtor, roteirista. Trabalhou, tem mais de 25 anos de experiência em cinema, televisão e tal. O Paul também vai estar lá. Ele fez vários seriados importantes, ganhou Emmy. É um cara também muito experiente, também vai estar no Acting Film Festival. Tem mais alguém, Dani, que você acha que é legal de citar? Tem muita Erika gente. Huggins. Erika que Huggins, confirmou cara, de verdade mesmo faz um pouquinho mais cedo, assim, mais recente. Ela é a presidente da Imagine Entertainment. Conhece a Imagine Entertainment? Que pariu. Uma das maiores produtoras. Você já assistiu Rush no Limite da Emoção? Ela foi produtora do filme. Exato. Ela é uma das responsáveis pelo filme. Ela é presidente da Imagine Entertainment. Quem é proprietário, né, dessa produtora é o Ron Howard e o Brian Grazer, que são 2 grandes diretores, pessoas muito grandes da indústria, e ela é a presidente dessa empresa. Ou seja, ela tem convívio diário com o Ron Howard, cara. Ela é amiga do Ron Howard e
produziu vários filmes que a gente conhece, o J. Edgar, né, do Leonardo DiCaprio, etc. Enfim, e ela vai estar lá também pra falar sobre o trabalho dela, pra falar sobre várias coisas acerca de Hollywood, né, workshop e palestra. Ela vai estar por lá, então, pô... Não, uma puta oportunidade, uma oportunidade. E tem outra, a gente tem falado muito aqui, a gente tem feito muito... A gente tem conversado muito com profissionais da área de cinema e tal, e todo mundo tá falando muito bem do mercado. Ou seja, essa é uma oportunidade de ouro pra você que quer investir numa carreira dentro do cinema, que quer investir numa carreira no entretenimento, audiovisual. É uma oportunidade de ouro. Meu, tira o escorpião do bolso, vai lá, tenta de uma forma, assim, com muito afinco participar justamente desse workshop, né, desse festival, porque vai ter muita gente boa, vai valer muito a pena. Nós estaremos lá também, vamos bater lá nossa carteirinha, vamos sugar muito conhecimento das pessoas para trazer mais conteúdo para vocês ainda. Então acessa o actingfestival.com.br ou clica no banner aqui no post do podcast e vai lá e faça a sua inscrição já. Chegando aqui na parte de comentários, né? Muitas pessoas, como a gente falou durante essa semana, saíram dos seus armários, mandaram seus comentários, e nós temos comentários de podcasts, inclusive, que a gente já falou aqui, né, Dani? Comentários muito legais. O que você trouxe aí pra gente? Eu tenho um comentário do 139, que foi o podcast do Jurassic World, né? Que o Eliken Breno comentou, ele, né, provavelmente, ele falou que tava esperando assistir o filme pra poder comentar. Lógico, e cheio de spoiler. Sim, não tem jeito, se você não quer spoiler, você tem que esperar e ouvir depois. Exato. Não tem problema, porque o podcast fica, né? Ele não sai. Não, é. Ele tá lá, esperando. E o Eliken comentou o seguinte: olá, turma do Cinemação, ótimo cast, gostei. Curto o trabalho de vocês e sempre estou de olho nas novidades do site. Confesso que me segurei pra não ouvir esse cast antes de ver o filme, e hoje finalmente assisti. Bom, eu não sou crítico, longe disso, só um viciado em filmes, e por isso dou minha simples opinião. Eu gostei do Jurassic World. É um filme pipoca, divertido e até que, enfim, conseguimos ver o parque aberto ao público. Entretanto, tem algumas partes que realmente precisa ligar o foda-se. Tipo, como pode ser uma pessoa correr pela selva fugindo do Indominus Rex e depois o T-Rex segurando um sinalizador e ainda usando um salto daquele. A Bryce Dallas Howard fez um papel de Mulher Maravilha, haha. Além disso, também não comprei a ideia de que dinossauros não são mais interessantes. Temos que inovar, criar novos dinossauros. O ator principal é bom, fez o seu papel na medida do possível. Não senti emoção na personagem da Judy Greer, que é a babá, né? Achei forçada. E a cena em que ela estava conversando com a Claire ao telefone sobre... A Judy Greer é a mãe dos meninos, né? Sim, eu falei errado. A Judy Greer achei forçada, e a cena que ela tava conversando com a Claire ao telefone sobre os filhos e começou a chorar. O filme é uma mistura de referências, continuação e homenagem ao Jurassic Park. E que tal dizer do Mosasauro comedor de tubarões seja uma referência ao tubarão do Spielberg? Bom, eu achei. Enfim, mesmo com um final previsível, compensa assistir o filme. É divertido e com uma trilha sonora clássica de arrepiar. Gostei. Enfim, ele falou exatamente do que é muito bom do filme, que, né, a parte da nostalgia, a trilha sonora, que é sensacional, e criticou coisas interessantes mesmo. A personagem, né, da Judy Greer a gente chegou a criticar no podcast. Sim, verdade. E a do tubarão, eu não lembro se a gente comentou no podcast, mas realmente é uma das referências do filme, né? Um dinossauro, mesmo que não seja exatamente um dinossauro, de acordo com o Henrique, mas um dinossauro comendo um tubarão é realmente toda uma simbologia, né? O tubarão Sim. não é mais o monstro que vai assustar as pessoas, a gente precisa do dinossauro, e tem toda a trajetória do Spielberg. E é isso, achei bem legal o comentário do Elick. Cara, muito legal mesmo, e como ele falou também, é óbvio que vai ter coisas que, tipo, não agradam, é óbvio que tem coisa que você tem que realmente ligar a suspensão da descrença e tal, porque, a gente tá falando de um filme de dinossauro, de um parque de dinossauro, então, certo, você sempre tem que ter a suspensão da descrença. E é óbvio que quando o filme se coloca como um filme sério, você analisa ele como um drama. Se o filme gosta de brincar com a sua linguagem e tal, às vezes a suspensão da descrença até aumenta, né, na hora que você vai ver o filme, porque você, tipo, começa a falar, esse filme tá zoando tanto que eu entendo que ele é tá tirando um sarro aqui e tal. Então, é legal isso mesmo, e eu acho que esse filme ele trouxe pra muita gente, né, afinal de contas é um filme que quebrou muitos recordes e tal, eu acho que ele trouxe justamente essa coisa dessa nostalgia, a galera, tipo, puta, um dos filmes que eu mais amo na vida era Jurassic
Jurassic Park e tal. E aí você vai assistir um filme que tem basicamente a mesma estrutura. Pô, bate aquela nostalgia, bate aquela paixão, sabe? Aquela coisa volta vívida e feliz e saltitante pro seu coração. Então, eu acho bacana esse comentário. Muito bem, muito obrigado aí ao Wellington Breno, que mandou esse comentário no podcast 139. E eu tenho um comentário aqui no último podcast que a gente conversou. A gente trouxe aqui o Bruno Costa, sempre uma excelente participação do Bruno, né? Sim. A gente adora conversar com o Bruno porque é um cara que estuda bastante cinema e agora tá entrando também nessa de cabeça, né, em séries. Então é um cara que, tipo, dá pra conversar com ele sobre qualquer coisa. E ele sabe explicar muito bem, ele sabe dissertar sobre alguma coisa. Exatamente. E aí o último podcast, o 141, o título do podcast era Precisamos Falar sobre Séries. E aí quem mandou o comentário foi o Luciano lá do blog de Escalada. Aí o Luciano mandou o seguinte: Olá, Rafael. Ou seja, ele está falando apenas comigo, viu, Dani? Não se intrometa na nossa conversa. Então eu não vou nem responder. E aí o Luciano continua. Muito interessante o assunto deste podcast. Muito se diz que a era de ouro da televisão está sendo agora, com produções que são filmes grandes e histórias interessantes. Muito se falou da evolução de equipamentos, mas acredito que há também um crescimento de qualidade e profundidade de histórias. Diretores que tiveram suas ideias preteridas no cinema e tiveram na TV paga um canal para testar temáticas interessantes. Histórias como Breaking Bad, Orange is the New Black, comédias como VIP, que procura novas maneiras de entreter. Nas histórias de séries brasileiras, algumas séries são muito boas, como Mandrake, que teve a segunda temporada, e FDP, que possuíam, além da qualidade técnica, histórias interessantes também, né? A atual Magnífica 70 é boa, apesar de esbarrar na cultura novelesca com diálogos fora da realidade e interpretações exageradas e teatrais ao exagero, comum em novelas. As séries em canais abertos nunca têm nada polêmico e tentam enxugar gelo, que é a tentativa de agradar todo mundo. Pessoalmente, e isso é minha opinião, é que estamos assistindo a ruptura da TV como a que conhecemos há 10 anos atrás. Pois o público jovem hoje, em especial os que têm menos de 25 anos, não se identifica com a temática, atrações e formatos da TV tradicional. Quem arrisca a sair do lugar comum consegue ter um público interessado. Porém, com aproximadamente 10 anos, quando este público jovem for o público consumidor em sua totalidade, quem souber mudar, sobreviverá. Por mudar, digo em todos os aspectos, não somente colocar uma câmera de cinema, mas filmar as mesmas novelas de sempre. Parabéns pelo trabalho, abraços, Luciano. Então, assim, o Luciano, deu a opinião dele sobre várias coisas. A gente, inclusive, falou um pouco disso, né, sobre essa construção de histórias dentro das séries e tal, que realmente ganharam muito mais peso, né, durante essa era que nós estamos vivendo agora. E realmente tem muita gente que acredita que essa é a era de ouro da TV, pelo crescimento e tal. E também há ainda esse debate de que você tem ali como que a TV vai conseguir agregar o que está acontecendo na internet e vai conseguir trazer isso para dentro dela, entendeu? Como que ela vai conseguir fazer essas coisas? A gente já tem um flerte, né, com esse novo formato. Por exemplo, a Globo, ela tem você pode ir lá pagar um valor mensal para a Globo e você tem acesso a um conteúdo exclusivo. Então, se você perder o capítulo da novela, por exemplo, você, através do seu login e senha, você acessa lá o painel da Globo e tal, você pode ir assistir a novela online. Então você não precisa mais ter o horário de ver a novela e tal. Eles abrem essa possibilidade. Alguns seriados, inclusive, que a Globo abre gratuitamente. Tem alguns programas que ela abre gratuitamente, mas é óbvio, ela coloca trechos menores, aí entra um comercial e tal, mas isso já tá online. Ou seja, nem tudo agora tá ficando exclusivamente com a TV. Já existe esse flerte de fazer algo assim que migre um pouco de uma mídia para outra, né? Mas eu achei também interessante
o que o Luciano falou justamente sobre o público, né? Porque o público que tá crescendo hoje é um público que já cresce envolvido pela interatividade. E já não é mais um público que tá acostumado a falar, não, às 5:30 eu preciso sentar pra assistir Malhação. Não, às 8 horas eu tenho que sentar pra assistir novela. Não, é um público que tá crescendo e que tem o YouTube, uma variedade gigante de programação, tem no Netflix o conteúdo que ele quer assistir, o horário que ele quer assistir. Então realmente há uma ruptura nesse sentido de veículo, mas também há uma ruptura no sentido de público. Isso é muito, muito legal mesmo, é uma evolução que a gente tá vendo, né? E eu bato sempre na tecla, nada vai acabar, vai continuar tendo a novela naquele horário, vai continuar tendo a série naquele horário, vai ter TV aberta, vai ter TV paga, vai ter rádio, vai ter tudo que você quiser. Acho que o futuro claro, vai diluir, né, obviamente que a audiência da TV aberta vai ser menor, TV paga tende a aumentar até um certo ponto e depois provavelmente vai estabilizar, etc, etc. Mas de uma forma geral, tudo vai existir e você simplesmente vai ter a sua escolha. Assim, eu quero assistir essa série de tal canal ou de tal lugar nesse horário, ou no horário que passa na TV, ou, sei lá, de algum outro jeito. E é simples assim. Eu acho que a gente não pode querer achar que uma coisa vai acabar e a outra... Não, o mercado aos poucos vai se adaptando e todo mundo aos poucos vai sendo feliz. A gente teve, inclusive, num tempo atrás, eu não sei se você lembra disso, Dani, a Globo, ela tinha, inclusive, assim, a loja da novela X, sabe? Então você pegava, você assistia a novela, aí você prestava atenção em tudo ali, e aí você pegava e falava, puta, curti o móvel, curti a roupa da personagem e tal. Você entrava no site lá e você poderia, inclusive, comprar o que o personagem tava usando, ou o que tinha na casa e tal. Então essa interatividade mostra que, por mais que a gente fale que, tá bom, na internet, ou no Netflix, ou enfim, em outros lugares você tenha essa flexibilidade de horário, inevitavelmente a gente continua vendo que a televisão, ela ainda é um atrativo muito grande, né, para o público, para um público gigantesco. Não, ela ainda tem um alcance muito grande, vai ser muito difícil demorar. E acho que ainda tem essa coisa de, né, de vender produto por meio de uma novela, etc. Tem, e assim, enfim, cara, quanto mais dinheiro a galera consegue fazer, mais eles vão investir e tudo mais, e é isso que a gente tá vendo. Acho que não tem muito o que debater, é mais saber escolher. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar muito, ainda mais no nosso espaço aqui do Cinemação, é em conseguir analisar de uma forma um pouco mais crítica e não aceitar, sei lá, uma produção, seja ela o que for, que seja ruim ou que afronte a nossa expectativa, o nosso intelecto e tudo mais, que não subestime o espectador. Exato, e daí é isso, é ser o mais crítico possível e consumir o que você gostar. Que a novela tem novela, que a série tem série, que a quadrinho tem quadrinho e tudo bem. Look at us. I'm frozen and you're dead. And I love you. It's a problem. I lost you when I got in that car. I'm sorry. Do you remember what you told me once? That every passing minute is another chance to turn it all around. And find you again. Galera, vamos começar esse papo sobre remakes, reboots, refilmagens e tantas linguagens, né, que passa por isso, justamente definindo quais são esses conceitos, né? A gente tem muita gente que fala reboot, tem muita gente que fala remake, tem gente que fala, bom, daí temos as continuações. Qual que é a diferença de um pro outro? O que vocês entendem como, o que é um remake, o que é um reboot? Como que vocês enxergam isso? Eu acho assim, continuação, óbvio, né? Tem um filme e você continua. Eu acho que a diferença mais básica entre reboot e refilmagem é que um reboot, ele vai recontar de uma forma diferente ou vai
ele pretende recontar de uma forma diferente a história de um personagem, geralmente é de super-herói, né? De uma história já contada, né? Não, é que assim, é diferente da refilmagem. A refilmagem é quando você tem um filme e você fala assim, eu vou recontar a história desse filme. A história é a mesma. Que é o remake. Né? Sim, que é o remake. Que exatamente. É o remake, refilmagem ou remake. Que é diferente do reboot. Por exemplo, o Homem-Aranha teve reboots, né? Sim. Por mais que você fale, mas a história é a mesma. Eles rebootaram o Homem-Aranha, né? Tipo, tira esse ator, coloca esse ator, né? Muda aqui. O reboot, ele basicamente pega a essência da história, ou do tema. Ele pega essa essência e ele reconta ela de uma outra forma. É isso, né? Eu acho que é isso. E aí a gente tem, tipo, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico também, que tá tendo um agora, né? Esses são reboots, que é tipo a gente pode entender quase que como um reinício, né? Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Só que, e eu acho que assim, no caso do remake ou refilmagem, você tem muitos casos que são assim, baseado em um livro. Aí o diretor fica com aquela papo assim, não é um remake, é uma nova adaptação do livro. Mas aí você cai naquela divisão meio complexa, porque dependendo do que o cara fizer, você vai falar que é um remake, porque é muito parecido, entendeu? A não ser que ele consiga dar um tom diferente, né? Sei lá. Tá, nesse caso a gente pode exemplificar com Harry Potter, por exemplo. Harry Potter é um remake do livro Harry Potter. Não. Tô falando assim, imagina que daqui a 10 anos, ou 20, ou sei lá, amanhã, resolvam fazer uma outra adaptação dos livros do Harry Potter. E daí eles podem vir com um papo de que não é um remake do filme, da série toda, da franquia. É uma readaptação do livro. Se eles fizerem bem diferente, pode ser. Se eles fizerem muito parecido, aí você fica, calma lá, vocês pegaram o filme e meio que refizeram. Claro que é uma situação bizarra, porque espero que ninguém resolva fazer um remake do Harry Potter. Mas isso acontece com vários livros, principalmente clássicos. Você pega Romeu e Julieta e tal. Mas aí quando a gente pensa de uma mídia, quando uma obra pula de uma mídia pra outra, a gente tá falando de uma adaptação. A gente não tá nem falando de remake nem de reboot. Aí não é remake nem reboot. Não. Então é legal a gente já deixar isso claro, né, para as pessoas que estão ouvindo, que o conceito de reboot é esse. Você pega um tema, capta a essência desse tema e reinicia ele. Você reconta aquela história, você reconta aquele tema de uma forma diferente. No caso do remake, você pega uma obra praticamente inteira e refaz ela, né? Você refilma ela e conta quase que de uma forma muito fiel do que foi contado anteriormente, né? A gente tem muitos exemplos de remakes, por exemplo, quando a gente para pensar em filmes que de repente são europeus e tal, e aí você vê um remake americano, né? Sim. Aliás, uma das coisas quando a gente tava escolhendo, né, as pautas e tal, uma das coisas que me fez pensar nesse tema, assim, é recente, que saiu o trailer do filme, que provavelmente em português vai ser O Segredo dos Seus Olhos, que em inglês é Secret in Their Eyes, que é uma refilmagem. Então, daí entra nessa coisa, porque ele é uma refilmagem do Segredo dos Seus Olhos argentino, uma versão americana, ou ele é uma nova adaptação. Ele tem muitas diferenças, né? Entendi. Do filme. Mas ele pode ser uma nova adaptação do livro, que é um livro do Eduardo Saccheri, que é um escritor argentino e tal. Então, enfim, daí cai nesse debate, né? Mas é um filme que vai sair agora e que muitas vezes você olha e fala, por que estão fazendo isso, né? É tipo o Old Boy. Quando fizeram o Old Boy americano, eu falei, por quê? O filme coreano é tão foda. E aí entra naquele debate. Os americanos, eles são, sei lá, ou burros ou qualquer outra coisa, eles não gostam de ver filme legendado. Mas não é porque que nem o brasileiro que tá acostumado a ver filme dublado. Eles simplesmente querem ver o filme original. Tipo, em inglês, somos o maior país do mundo. E eles meio que misturam isso. Tipo, sou do maior país do mundo, né? O país mais incrível do planeta. Eu não vou querer ler uma legenda e ver um filme de um paizinho qualquer. Então, se fazem um filme bom, a gente tem que refazer esse filme, né? Que é o que vão fazer com Dois Coelhos, inclusive. Com Dois Coelhos brasileiros, vão refazer lá nos Estados Unidos. Então, enfim, daí entra nesse monte de debate. Eles estão até trabalhando também o remake do Intocáveis, né? O filme francês que fez um grande sucesso aí. E eles também compraram os direitos pra fazer o remake americano do filme. Exato, verdade. Foi um baita de um sucesso, né? Acho, até no Brasil, inclusive, mas na França ele, tipo... Não, foi um baita de um sucesso mundial, realmente. Mundial. Realmente. E aí, eu não entendo, realmente não dá pra entender o porquê que, de repente, os caras pegam uma obra tão bem feita e adaptam, sabe, pra aquela máscara americana, sendo que é uma obra tão autêntica, tão original, e que tem, inclusive, essa essência, essas raízes do país que produziu
produziu elas, entendeu? Não precisa. É uma forma, inclusive, de você consumir um pouco mais de outro tipo de cinema, né? E aí você acaba vendo até que, de uma certa forma, o mercado americano, ele fica meio que... ele se autoalimenta, né? Ele encontra uma obra legal lá fora, mas não, vamos falar do nosso jeito, vamos trazer pra nossa língua e blá, blá, blá. Então, até vou aproveitar por em jogo aqui uma pergunta, assim. Quando vocês veem que vão fazer um remake, ou vão fazer uma franquia, ou vai ter um novo filme de tal franquia, a tendência de vocês é pensar, pô, legal, pode ser interessante, porque eles podem fazer isso e aquilo? Ou é pensar, meu, que saco, Hollywood só sabe repetir as mesmas fórmulas e refazer filme e continuar franquia, etc, e ninguém quer fazer roteiro original, etc. Como que vocês pensam, geralmente? Eu tenho já um certo ranço de qualquer coisa que eles vão falar que vão fazer um remake, um reboot, porque tem uma coisa que a gente tem levantado em outros podcasts que eu participo sobre séries também, que é uma coisa que a gente vê que até na televisão tem uma repetição de fórmulas, de formatos, muitos reboots, muitos remakes, muitas adaptações. Então eu acho que quando você tem um produto que não precisa ser de extrema qualidade, mas um produto bom, eu não vejo por que você ficar fazendo continuações eternas ou refilmar uma coisa que é muito boa, no caso do Intocáveis, no caso do Dois Coelhos, que eu acho que é um filme, assim, brasileiro diferente, muito bacana. O próprio Vanilla Sky, quando foi refilmado, o Old Boy, que o coreano é espetacular e o americano é medonho, sabe? Uma coisa, assim, esquisita. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu torço o nariz quando eu ouço em remakes e reboots. Reboots talvez um pouco menos, porque a gente pode ver uma nova versão daquela história, exceto se for o Espetacular Homem-Aranha, que é a história não contada, que continua sem ser contada. Mas nos remakes eu não vejo nada que me agrade, assim, quando fala que vai fazer um remake, seja de um filme americano, no caso do Psicose, né? Mais conhecido, porque... se você olhar o filme é tipo quadro a quadro, não tem nenhuma alteração, nenhuma mudança. Então, filme por filme eu fico com o original, mas pra remakes em geral eu torço meu nariz, não gosto. Acho, sei lá, mas você tem uma obra que foi pensada daquele jeito pelo diretor, com as pessoas que estavam envolvidas, não tem por que você mexer. Não gosto, não gosto. Agora, esse sentimento que você tem, por exemplo, ele é similar se você para pra pensar em uma adaptação, por exemplo. Porra, li um livro, puta, vamos pensar aqui no Harry Potter, né? Então, você lê um livro e tal, daí vai surgir uma adaptação pro cinema, daí o sentimento é outro, ou não? O sentimento acaba sendo outro, Rafa, pelo fato de que na franquia do Harry Potter nós tivemos o quê? 4 diretores diferentes. A gente teve o Chris Columbus, tivemos o Cuarón, tivemos agora fugiu o nome, o que dirigiu, acho que a mais da metade da franquia, não é? Todas as adaptações, David Yates, exatamente. Mas cada um dando a sua interpretação daquele material. Eu não sei se daqui a 10, 20 anos, como o Dani falou no começo, se tivesse uma nova adaptação do Harry Potter, se eu torceria meu nariz ou se eu ficaria curioso pra ver de que forma isso seria levado às telas de novo. Acho que quando é um livro, a resistência minha tende a ser menor. Entendi. Então, daí chega até num deixa eu só ponto... citar um exemplo, Rafa. Em Cannes, eu ainda não assisti, até foi exibido nesse último festival de Cannes, eles fizeram uma nova adaptação do Hamlet, que é com a Marion Cotillard, né? Se não me engano. Acho que e o Michael Fassbender. Fassbender, né? Que eu li que o filme diz que é espetacular. E aí você fala assim, pô, Hamlet, quanta gente já não filmou, fez teatro, tem o que? Tudo, o diabo aquático de Hamlet, né? Tipo Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, enfim, obras clássicas do Shakespeare. Sei lá, você pode pegar, por exemplo, no Brasil, eu, por exemplo, veria com gosto, por exemplo, um Dom Casmurro, já tem um filme do Dom Casmurro, eles poderiam fazer um outro, e outros clássicos brasileiros. Eu acho que no caso de novas adaptações de livros, é bem-vindo quando tem isso que o Edu falou, de trazer uma nova visão, ou de, enfim, de reinterpretar tudo aquilo. E eu particularmente acho que continuação, reboot, etc., se for bem feito, eu não vejo problema. Eu acho que o grande problema não é que tem muito, a gente pode falar assim, o problema de Hollywood é que eles fazem muita continuação, muita franquia, muito não sei o que. Eu acho que o problema não é ter muito, o problema é ter muito ruim, entendeu? Lógico. Tipo, por exemplo, Mad Max Estrada da Fúria. Se todas as continuações, e até o Mad Max é legal que ele é uma meio que continuação, meio que reboot, meio que remake. Exato. Ele mistura tudo e ele é espetacular, entendeu? Se todas as continuações ou qualquer coisa forem nível Mad Max, eu quero que só continuem filmes,
que nem fazem mais nada novo, entendeu? Mas não é o que a gente vê. Então esse é o grande problema, né? Sei lá, eu penso assim. O filme que você tava falando do Fassbender com a Marion Cotillard, né? Só pra gente dar a informação certa aqui, o nome do filme é Macbeth. Macbeth não é Hamlet, eu falei exatamente. Mas que é também uma releitura, né? E passa um pouco por isso também. Mas, enfim, e tem o Fassbender e tem a Marion Cotillard, que são dois atores fantásticos, sim. assim. É que, assim, é tudo nome de peça do Shakespeare, parece nome de comida, né? Exatamente, então exatamente. Mas aí tem um ponto interessante que eu fiz essa pergunta pro Edu, que é um ponto da gente se pensar aqui. A pergunta que eu fiz pro Edu foi, será que o sentimento quando você vê uma adaptação é o mesmo de quando você vai ver um remake, né, ou um reboot, enfim, dentro do cinema? E o Edu já disse que pra ele não, que existe outro tipo de estímulo. E esse estímulo, que até o Dani também estava falando aqui agora, eu daria o nome dele de autenticidade, entende? Então eu acredito que o que acontece perante os remakes e tal é justamente isso. De repente você precisa ou de um espaço de tempo grande para que aquela obra que esteja sofrendo uma continuação ou que esteja sofrendo um remake mesmo, que esteja sendo refeita, né? Que essa obra ela tenha um tempo de maturação, entendeu? Principalmente para remakes. A gente tem um caso clássico agora do Homem-Aranha. O personagem foi praticamente estuprado em tela de cinema, manja? Porque todo mundo viu o que tá acontecendo com ele, o horror que estão fazendo com o personagem. E é um personagem que era pra ser um personagem, tipo, interessantíssimo pra Marvel. Os caras, em menos de 15 anos, lançaram, tipo, 6, vão pro 7º filme do personagem, e todos os filmes completamente medíocres, sabe? Os filmes medianos. Tirando, acho que o primeiro de todos, que todo mundo elogia mais, então, que e aí, é muito bom. Que volta pro que eu tava falando, da autenticidade. A partir do momento que você embarca, por exemplo, numa adaptação, a gente tá falando de algo que é totalmente novo. Pô, eu vou ver o Harry Potter no cinema. Então eu tô indo assistir algo que é uma coisa nova. Sim, em 99 era uma coisa nova. Não, era uma coisa nova, mas mesmo quando foram saindo as continuações, né, você tendo as continuações, você ia falando, pô, eu li o livro, agora eu vou ver como é que eles vão retratar isso no cinema e tal. Então você tem ali uma pincelada de autenticidade dentro daquela obra que está sendo feita, mesmo ela sendo uma adaptação de uma mídia para outra mídia. Então você tem essa questão que envolve, né, essa atenção do público. E outro exemplo que eu acho que é muito bom, que a gente pode pensar aqui também, é no próprio Star Wars, que a gente vai ver no final desse ano. A gente está falando de uma obra que ela passou por um processo de maturação, aí o George Lucas veio com o episódio 1, 2 e 3, ele deu um tiro no pé com os 3 filmes, né? E aí agora ele entrega a franquia para outro estúdio, ele vende essa franquia, né? Entrega para outro lugar, e a gente vai ver um filme que sofreu agora um processo de maturação, que tá vindo com um novo oxigênio pra gente acompanhar. O que foi que aconteceu? Pronto, pincelaram de novo essa autenticidade que é preciso para captar esse público, entendeu? Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Espósito? No, no es así, doctor. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, sabe? De quando você consegue... Aí entra de duas questões, né? A construção do filme, né? Assim, de criar expectativa. A forma como ele é colocado e se ele é bom ou não. A forma como se colocam mesmo diante de uma franquia, por exemplo, né? Do tipo, vamos, depois de um certo tempo... Então tem a questão do tempo, né? Tipo, depois de um certo tempo, vamos retomar tal franquia ou essa ou aquela. Eu acho que isso pode ser interessante. Quando eles conseguem fazer uma coisa com um certo tempo de respiro e com uma qualidade, seja porque tem nomes importantes, seja porque você consegue construir isso, pode ser bom, né? E daí vai depender da qualidade. Mas tem casos, por exemplo, de absolutos clássicos que tornam intocáveis. Que é o caso do Psicose. Tem uma versão de 98 que você, sabe assim, você
você olha pro céu e fica perguntando por que fizeram um remake de Psicose. Sim. Psicose é um filme na você boa. Você não só olha pro céu, você olha no céu num dia chuvoso, né? Com uma roupa fina, passando frio, olhando para o céu, Isso. com pingos caindo no seu olho e gritando por quê? Exatamente, é. Por quê? Porque Vince Vaughn, né? Por quê? Então, você fala por quê? E beleza, eu acho que sim, existem filmes que são intocáveis, entendeu? Outro é De Volta pro Futuro, por exemplo, né? É porque ele... Eu acho que sim, Inclusive por ser quase que datado, né? É, por exemplo, você fazer um De Volta pro Futuro hoje seria complicado, entendeu? A não ser que, sei lá, deem essa oxigenada, né? Cheguem e falam, não, vai ser desse jeito, e aí vai ter o diretor tal e tudo mais. Não, que eu tenho muito medo, porque já surgiu vários boatos de que eles estão pensando em fazer remake do De Volta pro Futuro. Eu acho que é tudo tão bom, a trilogia é tão fechadinha, não precisa fazer remake, não precisa mexer em nada. Deixa como tá, sabe? Deixa na minha memória aquela coisa perfeita. Não mexe com isso. Acho que o problema é que os estúdios estão ficando tão sem criatividade, faltam tantas ideias novas, que o que eles veem de opção pra continuar produzindo, já que não vamos fazer nada novo, vamos mexer numa coisa que deu muito certo, pode ser que ela dê certo hoje em dia. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente vê um filme que é um remake, na maioria das vezes ele não dá certo. Por quê? Você tá mexendo com as pessoas que têm o saudosismo do material original, e muitas vezes você quer ser uma pessoa que tá homenageando aquele material, que você não consegue dar a sua cara, a sua visão pra aquilo que você tá fazendo. É, exatamente. Eu concordo. Até tem alguns remakes, assim, que a gente nem sabe que são, né? Assim, a gente nem lembra. Por exemplo, eu descobri, pesquisando, né, para este podcast, que o Cabo do Medo, que inclusive é um filme do Scorsese que eu vi faz pouco tempo, ele é um remake de um filme mais antigo, de 62, né? O Cabo do Medo é de 91, ele é um remake de um filme de 62. Então, assim, mas nesse caso, você tem, assim, filmes que não fizeram tanto sucesso, que não são icônicos, que não são lembrados, e daí você simplesmente consegue repetir uma estrutura recriando. E aí você, nesse caso aqui, o filme de 62, ele tem o título de O Círculo do Medo. Então, assim, você já tem uma mudança de título, aí você tem uma direção genial, né? Martin Scorsese, qualquer coisa que ele faz é genial. E um filme que não tá marcado, entendeu? Não tá vivo na memória de todo mundo. Exato, eu acho que tem todas essas questões. Existem remakes que você pode, sei lá, fazer o remake de um filme de, sei lá, 68, que ninguém lembra direito, mas que é um bom filme, e que daí quando você vai lá e faz, pouca gente vai se dar conta de que é um remake, e que pode ser muito bom. E daí, é claro, tem que ser um filme bom, foi o que eu falei. Não interessa, às vezes, enfim, se for a continuação do filme de ontem, e se você fizer ele ser bom, ele vai ser bom. Mas se você consegue esses detalhes, acho que esses detalhes fazem toda a diferença, né? Sim, na hora. Sim. Tipo, não é tão datado, tão lembrado, não faz parte da memória afetiva das pessoas, ou faz, e eu consigo recuperar isso e tudo. Mas tudo aí, mais, será né? que também não tem o fator tecnologia também? Envolvendo um pouco isso, porque quando a gente para pra pensar, vamos pensar esse ano. Esse ano a gente teve Vingadores, que foi uma continuação, a gente teve Mad Max, que foi praticamente uma continuação, a gente teve agora uma animação também, que é os Minions, que não é uma continuação, mas tipo, vem ali, né, é um derivado. É um né? derivado, exatamente. O Exterminador também, né? O Exterminador também, uma continuação. Aí a gente vai ter ainda Star Wars, continuação, vamos ter Quarteto Fantástico, que é um reboot, vamos ter Caçadores de Emoção, que eu achei uma pena os caras estarem refazendo daquele jeito, que vai ser um remake. Temos vamos ter o Férias Frustradas também, que é uma continuação meio reboot, né? Exatamente, verdade. Vamos ter também Caça-Fantasmas, reboot, enfim, a gente vai ter vários filmes que passam por esse tema que a gente tá falando hoje aqui. Mas algum deles, por exemplo, Jurassic World, ele é uma continuação, mas ele flerta ali também com um remake, né? E ali, será que, tipo, não tem um pouco dessa coisa da tecnologia, do fato da gente olhar e falar assim, nossa, como será que o cara faria hoje esse negócio, sabe? Porque, assim, eu tava pensando agora, se a gente for pensar em filmes um pouco mais conceituais, no sentido de narrativa, e aí a gente for pensar justamente em, sei lá, Um Corpo que Cai, outros filmes, sei lá, do Hitchcock e tal, você não tem mais um dos fatores de sucesso desses filmes, que era o próprio Hitchcock. Então você não tem mais uma linguagem, sabe, uma linguagem única ali.
entendeu? E aí, nesse caso, é mais difícil de você fazer um remake que dê certo, né? Agora, quando você para pra pensar em Jurassic World, ou quando você para pra pensar em, sei lá, o próprio Exterminador agora, houve um avanço de tecnologia de quando o filme foi lançado até hoje, e de repente um dos gatilhos para que esses filmes, tipo, cheguem e façam sucesso, como Jurassic World fez, é justamente a curiosidade de você conseguir ver uma coisa um pouco mais realista, uns efeitos mais malucos e tal. Vocês não acham que passa por esse, sei lá, essa paixão tecnológica também? Eu vou dizer o seguinte, eu não assisti o Exterminador novo, mas eu li que, tipo, justamente por terem usado tanta tecnologia, o helicóptero faz movimentos meio irreais, entendeu? Entendi. E ele fala assim, fica meio... ele faz umas coisas que nenhum helicóptero conseguiria fazer. E daí entra nessa questão, assim. Mas eu acho que, independente disso, eu acho que quando você ganha maturidade em assistir filmes, eu não consigo ver a tecnologia como algo ruim. Do tipo, eu vou ver esse filme de 62, mas esse filme da década de 60 tem efeitos ruins. Mas se eu tô mergulhado na história, pra mim não interessa se é tosco. Não, eu entendo, mas se ele for um filme bom, ele é um filme bom. Mas, um exemplo que eu acho que é um exemplo claro que a gente teve agora recente, Tartarugas Ninjas. A gente tinha um filme de Tartarugas Ninjas há um tempo atrás, em que a gente tinha uns bonecos de borracha que lutavam contra os ninjas lá e pareciam, sabe, um negócio muito bizarro e tal. Mas a história era divertida, era uma época que a gente via um pouco dessa coisa meio que animatrônica e tal, enfim, e casou naquela época. Quando anunciaram que ia sair o filme do Tartarugas Ninjas, um dos hypes do filme foi justamente, tipo, como vão ser essas tartarugas? Será que eles vão fazer tartaruga mais próxima do que uma tartaruga real? E será que eles vão modificar elas? Como é que elas vão ser? Elas precisam ser grandes, elas precisam ser isso, precisam ser aquilo e tal. Então houve um hype justamente porque existia essa curiosidade de rever, sabe, revisitar, como se fosse um parente que você gosta e você tem saudade, que eu acho que foi um pouco do que aconteceu com o Jurassic World. Essa questão das tartarugas, eu acho que além desse fator de você querer revisitar, tem essa coisa que a gente já falou várias vezes, que é o tempo, né? Quanto tempo tem que a gente assistiu o último filme das tartarugas? Às vezes, se bobear, uma geração inteira não viu os filmes da tartaruga, só a gente que é um pouco mais velho. E o Jurassic World, eu vi o filme e eu confesso que eu ainda acho os efeitos, a forma com que foi feito o filme original, muito mais interessante do que agora na versão de 2015. Lógico. Né? Também, mesmo né? com os avanços da tecnologia, eu achei que isso não fez tanta diferença. O que me levou mais pra dentro do filme foi justamente as referências de você olhar a faixa do salão, ver o Jeep, coisas que te remetem àquilo que já aconteceu. E eu acho que o Jurassic World é um filme feliz porque ele consegue, assim, abrir um novo caminho pra franquia, mas sem deixar de lado as pessoas que acompanharam quando ela nasceu e falar, olha, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali tava no primeiro filme, tem essa referência aqui, tem o óculos que o menino usou. Eu acho que isso é muito legal quando você homenageia, traz alguma coisa nova, mas sem, vou botar assim, não posso ser uma pessoa grosseira, uma pessoa estúpida, mas sem ofender o seu espectador, porque muita coisa que a gente vê nessas refilmagens, nesses reboots, nesses remakes, são coisas que ofendem aos espectadores, principalmente as pessoas que acompanharam as versões originais dos produtos. Exatamente. Mas aí que tá, assim, essa parte de ofender, ofende quando é mal feito, e pra ser mal feito o cara tem que fazer, né? Ele tem que fazer e colocar no ar pra todo mundo ir lá e assistir, e aí realmente dar o veredito. E aí tem uma questão que eu acho interessante também. As pessoas vão ver, tipo, não importa se é um remake ruim, se é um reboot ruim, as pessoas vão ver, ou por saudosismo, ou por, sei lá, sabe, alguma coisa, um sentimento com aquela obra, alguma coisa, mas elas vão ver. Depende, o Exterminador não tá conseguindo uma bilheteria tão boa nos Estados Unidos, né? Não sei se no Brasil como é que vai ser, como é que tá sendo. Mas os outros filmes já não tiveram bilheterias boas, né? Também. Mas, enfim, agora, se for um filme que se paga e dê algum lucro pra produtora,
tipo, é muito provável que a gente veja ainda um próximo Exterminador pra que, tipo, essa franquia continue gerando expectativa, continue gerando renda, né? A gente, tudo bem, o filme pode não ter tido uma aceitação tão grande ali e tal, mas, cara, a gente teve o Arnold Schwarzenegger veio pro Brasil, deu tchauzinho, todo mundo ficou indo atrás dele, estavam felizes que ele tava aqui, o cara, tipo, tá voltando a fazer esses filmes mais de ação e tal, então você tem tudo isso que envolve, e aí é o que eu tava falando, as pessoas vão ver. Por exemplo, vocês não iriam assistir um remake de Titanic? Porra, eu iria, cara, eu mesmo achando que ia ser uma merda, eu iria, cara. Não sei. Não, eu acho assim, uma coisa é curiosidade, outra coisa é necessariamente conquistar um público realmente grande, entendeu? Por exemplo, eu até falar assim, porque as Tartarugas Ninja foi uma porcaria e não vão fazer continuação. Mentira, vai sair em 2016. Vai sair. É uma continuação do Tartarugas Ninja. Exato. Com os mesmos atores, com a Megan Fox. Com a planta. Com o cone. Com o cone Megan Fox. Mas um cone mais agradável de olhar, né? Mas enfim, tipo, não, realmente, as pessoas, elas vão ver. A questão é a crítica, né? Tipo, são filmes bons? Qual a possibilidade de a Tartarugas Ninja 2 ser bom, sendo que aquele primeiro foi uma porcaria gigantesca, entendeu? Exato. Assim, sabe, tem, sei lá, é isso. E ainda a gente tem um debate que é mais complexo, que é o da lógica do retorno cinematográfico. Tipo, até que ponto não vale a pena um retorno em mais longo prazo? Por exemplo, o Mad Max, que manteve uma bilheteria alta durante um tempo, né? Ele não ficou no topo, mas ficou por um bom tempo com uma boa bilheteria, por conta do boca a boca. Todo mundo falou, esse filme é muito bom. Começou um falando pro outro, e ele foi mantendo uma bilheteria razoável. Exato. E ele vai ter uma continuação, né? Vai ter que não vai ser aquela coisa de, mudou o diretor. Não, é o George Miller e pronto. A obra é do George Miller. Isso também tem essa questão autoral, né? Tipo, a gente sabe que é o cara que sabe o que faz. Mas aí assim, pensa daqui a 10 anos, as pessoas vão estar preocupadas com Tartaruga Ninja? Não, vão ter esquecido. As pessoas vão estar preocupadas com o Mad Max? Muito provavelmente, porque vai ter entrado pra história, porque é um filme muito bom, sempre vai ser bom, um filme bom sempre continua bom. Então tem isso também, sabe? Até que ponto não vale a pena lá pra Warner Bros. Ficar vendendo o DVD do Mad Max, ou vendendo o Mad Max pro Netflix e pra qualquer outro canal de televisão e tal, por mais tempo, entendeu? E essa lógica também funciona, entendeu? A lógica de ser lembrado. Então, eu acho que também tem esse debate também. Então, assim, chega um ponto que as pessoas cansam. Se você insistir, se você fizer coisas muito ruins, por exemplo, se Tartarugas Ninja 2 ou continuar igual, ou for ainda pior, conseguir ser pior que o primeiro, não vai ter um 3, entendeu? Provavelmente pouca gente vai ver. Eu mesmo não vou pagar pra ver o 2. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso acontece. Claro, demora um pouco e sempre tem um primeiro que bomba, entendeu? Mas, por exemplo, se o próximo Jurassic World vão fazer, óbvio, duvido que vai bombar na bilheteria do jeito que esse tá bombando. Duvido. Não. Porque vai ter uma galera que vai esfriar, que vai falar, pô, eu já vi né? Sabe, eu acho que aí entra essa questão do tempo, né? Realmente. Tem aquela brincadeirinha que fazem, né? Que dizem assim, que os produtores ficam reclamando, por que será que as pessoas não vão no cinema se eu entrego pra elas sempre a mesma coisa, né? Que é justamente, tipo, não tem, você já viu aquele negócio, não tem mais aquela surpresa. E aí, tipo, aí você até vê, há um tempo atrás, você via de uma forma mais forte isso, mas você via um certo declínio em termos de audiência mesmo no cinema. E aí isso foi um pouco mascarado porque a gente teve os grandes filmes de super-heróis que chegaram de uma forma avassaladora e tal, e aí você teve grandes estreias e tal, e isso meio que alavancou de novo esse caminhar das pessoas pro cinema. Mas a gente passou por uma época em que a gente via os roteiristas quebrando a cabeça porque eles estavam vivendo uma completa crise. Eles não sabiam mais o que colocar no ar. E o que colocavam estava sendo uma coisa muito similar a uma coisa da outra e tal, tirando obviamente os mais autorais, né? Mas assim, é uma coisa que meio que você já vai acompanhando esse desenvolvimento, né? Sim, foi o que aconteceu na Pixar, né?
O Exato, próprio exato. diretor do Divertidamente admitiu que teve uma fase em que eles não tinham muita criatividade. Eles continuaram Carros, todo mundo criticou. Eles fizeram tudo bem, a continuação do Toy Story, todo mundo curtiu, o terceiro Toy Story. Mas eles continuaram, fizeram o Universidade de Monstros e tal. Tipo, aí vieram com um Divertidamente que bombou com crítica e público, entendeu? Se você parar pra pensar, o Divertidamente ele segue a mesma estrutura básica de qualquer filme da Pixar. Quer dizer, você tem a busca pelo retorno, né? A reconquista. Sim, mas a questão é a criação toda por trás, a trama. É isso que eu ia falar, exatamente. The force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Os filmes que rolaram agora, mais recentemente, que são continuações, remakes, reboots e tal, enfim, desses filmes que rolaram agora, qual foi, assim, que mais te encheu os olhos? Foi o Mad Max, com Legal, certeza por ser uma continuação, e o Jurassic World, cara, achei, assim, um dos filmes mais bacanas que eu assisti, não porque, meu Deus, que coisas maravilhosas estão acontecendo, mas pela sensação do saudosismo que eu falei, um pouco antes. Eu acho que isso foi muito legal. Quando um filme consegue te remeter coisas boas, eu acho que isso é fantástico. E o Jurassic World teve esse poder sobre mim. E o Mad Max, que, sei lá, não assistia um filme tão bonito visualmente, onde tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo e que tem ação interrupta acontecendo, que você não sabia pra onde você olhar, eu fiquei deslumbrado. Eu achei, assim, fantástico o vigor com que o George Miller trouxe o filme. Eu não esperava. Eu acho que esse é o mais legal, porque eu não esperava muita coisa. Eu fui surpreendido. E o interessante desses dois filmes que você citou é que não dá pra gente definir eles exatamente como, isso daqui é um remake. Não, é um reboot. É uma continuação. Não dá. Não, o Jurassic World é uma continuação, né? Então, ele é uma continuação, mas ele tem esse flerte justamente com remake, né? Ele tem essa releitura, ele traz um pouco dos elementos do filme passado, ele busca os mesmos cenários, a mesma estrutura narrativa e tal, ele tem essa releitura, né? Então, eu acho interessante isso, porque os filmes que talvez hoje a gente entenda como sendo ótimos filmes, ótimos remakes ou ótimos reboots, eles têm um pouco dessa mescla, né? De algo que tenha um pouco mais dessa autenticidade, quer dizer, você não vai ver aquele filme que você já viu estampado na tela e você acaba entendendo mais ou menos o que ele tá te apresentando de novo. Que eu acho, por exemplo, que foi o que aconteceu com a franquia do Homem-Aranha, por exemplo. O filme que refaz a história de um herói e que ela conta duas vezes a origem desse herói, tipo, ele perde completamente qualquer tipo de senso de surpresa. Porque você já sabe que ele vai virar, você já sabe que o tio Ben vai morrer, você já sabe que o Peter vai se apaixonar, não sei o que, você já tem sabe? E aí acaba sendo uma coisa meio, tá bom. Muito pouca novidade, né? Sim, tanto que no Homem-Aranha agora, nessa parceria da Marvel com a Sony, eles não vão contar a origem de novo. Sim. Porque quando saiu o espetacular Homem-Aranha, tinha o que? 10 anos que tinha iniciado a franquia, sabe? Não tinha por que você contar de novo a mesma história, mesmo com eles prometendo a tal da história não contada, que a gente não vai saber nunca, jamais. Eu acho que, vamos botar assim, grosseiramente falando, você fosse pra uma feijoada, comesse aquela feijoada e antes de você terminar de digerir aquilo ali, você já fosse comer de novo. Exatamente. É mais ou menos assim, sabe? Eu acho que é isso. Ô, Rafa, você falou do filme, assim, dos remakes, reboots que mais me saltaram aos olhos. Positivamente foi o Jurassic World e o Mad Max. E negativamente foi o Poltergeist, que eu fui assistir e saí de cinema falando por
que eu gastei o meu dinheiro com isso? Porque não faz sentido fazer isso. O filme original não é uma maravilha, mas tá a anos-luz dessa porcaria que eu fui assistir. É verdade. E é impressionante como o terror parece que é mais difícil de fazer coisa boa recentemente, né? Parece Sim, que... e eu acho que é o gênero que mais se trabalha essa coisa do remake, reboot, tanto que eles estão tentando trabalhar num remake de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tá saindo aí um outro reboot do Sexta-feira 13, teve reboot da Hora do Pesadelo, eles vivem trabalhando isso, fora os remakes dos filmes orientais, que teve uma época aí que saiu um monte, né, que era o Chamado, Grito, um monte de coisa de remakes orientais, agora eles deram uma parada, mas em compensação eles ficaram nessa coisa de reinventar os slashers, né, Massacre da Serra Elétrica, o próprio Hora do Pesadelo, Pânico que renasceu na televisão, eles estão assim. E continuação, né, também teve, qual que é aquele que tinha câmera na casa? O Atividade Paranormal. Atividade Paranormal que ano, tem, né? Que tem tipo Atividade Paranormal. Assim, claro, funciona porque é barato e ganha muita grana, né? Proporcionalmente. Mas é isso, tipo, eles vão continuando e as pessoas sabem o que vão ver e não sei, lá, às vezes é um problema também que o povo vai mesmo, né? Tipo, vou pra tomar susto. Você fala, mano, e Babadook não chega no cinema, né? E Babadook chega no Netflix. Não. Exatamente. Agora tem uma outra característica, um outro comportamento dos filmes dentro disso tudo que a gente tá falando, que é quando há aquela continuação mais forçada. E eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu tô falando de a gente pegar um livro, a gente adapta esse livro, a gente adapta uma obra e daí a gente força ela, estende ela para que a gente tenha mais continuação. Então a gente viu, por exemplo, isso aconteceu no Harry Potter mesmo, né? E as Relíquias da Morte, por exemplo, eles praticamente dividiram um livro em 2 filmes, né? A gente teve ali, a gente viu isso também em Crepúsculo e a gente tá vendo isso agora recentemente com Jogos Vorazes. Como que vocês enxergam isso também? Essa talvez uma certa forçação para que se continue, para que se tenha mais da obra, na verdade eu acho que assim, o Harry Potter abriu um precedente para outras adaptações de livros e geralmente de livros infanto-juvenis fazerem isso, tipo, fizeram lá com o Crepúsculo, a parte 1, parte 2, fizeram com, Jogos Vorazes, tem mais algum que teve também. O Divergente também vai ser dividido em 2 partes. Divergente também. Então assim, é mais um precedente, tipo, descobriram que dá pra ganhar uma graninha a mais, então vamos lá. E aí sempre vão usar como desculpa que o livro pode ser dividido em 2 filmes porque ele é muito extenso. Assim, realmente, de fato, no caso do Harry Potter, você tem esse argumento. No caso do Jogos Vorazes, não tanto por tamanho do livro, mas pela estrutura. Sim, você exato. consegue fazer, porque ele é realmente, tipo, né, uma estrutura meio que preparação pra uma grande batalha, etc. Mas eu acho que nesses 2 casos funcionou. Se no Detergente vai funcionar, não sei. Mas e o Hobbit, Dani? Que é um livro, sei lá, 200 páginas em 3 livros de 3 horas. Ótimo exemplo. Aí é o pior. Não, realmente, esse é o pior de todo. Pior possibilidade, né? Tipo, fizeram 3. E aí entra tudo, né? Entra o Peter Jackson, que é fanático lá. Entra o. Tipo, a parte financeira, né? Tipo, eles sabiam que iam ganhar muita grana com isso. E ficou o que ficou, né? Todo mundo criticando isso, desnecessário, né? Sei lá. Realmente, esse caso é o pior de todos. E daí é o que menos justifica, né? O Hobbit é o que mais justificaria ter um filme. Né? Exatamente. O que você pensa disso, Edu? Dessas continuações arrastadas, essas continuações que, tipo, claramente são etiquetas pra tentar vender um pouco mais, pra tentar trazer mais público. Cara, isso é o que a gente define como caça-níquel, né? Como vocês falaram, o fato do Harry Potter ter sido dividido em 2 partes abriu um precedente absurdo. Os Jogos Vorazes que o Dani falou, concordo plenamente com ele. O livro não é tão extenso, mas ele mesmo é dividido nessas 2 partes, que é uma parte mais calma, preparação pra guerra, que a gente vai ver agora em novembro. Mas eu acho que a saga Divergente, por exemplo, não se enquadraria em dividir, porque é um livro pequeno, né? É um livro de 300 páginas, quase 300, 350. É um fiapo de história que a gente vê aí. Não sei se vocês se arriscaram em assistir os filmes da saga Divergente, mas ela se perde bastante e não tem porquê
esticar. Eu acho que seria tão melhor você fazer um filme, a última parte, um pouco maior, né? Sei lá, um filme de 3 horas, 3 horas e 10, que a galera vai assistir, mas que você vai conseguir fazer uma coisa coesa, uma coisa completa, do que você dividir e aí você acabar tendo que inserir coisas que não existem, fazer uma encheção de linguiça e perder a qualidade do material. Sim, sim. Que do Divergente já não é tão grande, né? Porque eu não li o livro, mas eu vi umas análises que dizem que, tipo, parece que a autora foi forçada a continuar e inventou, e não tinha base, né? Assim, não conseguiu alimentar a trama, né? Foi bem isso, porque ela escreveu o primeiro livro, O Divergente, e aí, quando ela tava começando a escrever o Insurgente, ela assinou o contrato com a editora que teria mais um livro. Então, ela começou a ter aquele prazo e ela tinha que escrever, então acabou sendo um processo industrial pra ela e o negócio não ficou tão legal. Eu não sei como é que eles vão tratar isso, se eles vão melhorar, porque assim, eu li o primeiro livro e um pedaço do segundo. Até onde eu li, o filme consegue tornar a obra mais interessante. Eu acho isso legal. E outro exemplo pra mim é o Maze Runner, que eu desconhecia, eu fui correr atrás do livro depois que vi o filme, mas eu não sei se eles também vão querer mais pra frente trabalhar isso, várias partes, a última parte em 2, dividir. Eu não sei até onde vão continuar alimentando esse tipo de estrutura. Sempre que tiver uma trilogia, vamos fazer 4 filmes. Não, gente. São 3 livros. Faz 3 livros e, sabe, faz um negócio legal, um negócio bacana. Acho que a gente falou do Hobbit agora há pouco. Pra quem não sabe, né? Acho difícil. O Hobbit seriam inicialmente 2 filmes, mas aí a ganância do estúdio fez com que se dividisse em 3. Então, rolou uma encheção de linguiça assim absurda que você pensa a todo momento quando tá assistindo o filme que iria estar morta. Porque não dá, cara. É muito absurdo. Mas assim... e ainda inventaram... É caça-níquel. E ainda inventaram um romance, né? Tipo, anão com a elfa. Putz, que os fãs... tipo, isso aí, além de caça-níquel, revoltou os fãs, né? Tipo, nenhum fã de... Sim. Do Senhor dos Anéis, do mundo do Tolkien, vai olhar e aceitar um amor entre um anão e um elfo, né? E uma elfa, tal. Não faz o menor sentido, né? Exato. Talvez pro público médio até passe esse tipo de coisa, né? A galera que vai lá, sabadão à tarde, tô com a minha namorada, não quero passar o tempo, vou pro cinema. Mas pra quem gosta da obra, cara, é muito ruim quando você vê... É muito legal quando você vê na tela aquilo que você leu, mas quando eles mutilam aquilo que você leu, que você idealizou, é claro que isso é um problema seu, porque são mídias diferentes. Mas todo fã que é fã gosta de ver aquilo que ele leu transportado pra tela. Sim. Exatamente. Forensics finally released this. What is it? Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone. E eu acho que também tem muito a visão de quem tá fazendo, né? No caso, o próprio diretor ou roteirista que estão adaptando aquelas obras ali e tal. Porque, assim, a interpretação, quando você lê um livro, a interpretação daqueles personagens, a visão daqueles personagens é muito particular, né? Se a hora que você vai ler, tudo bem, você tem, por exemplo, a gente tá falando muito de Harry Potter aqui, mas a própria capa do Harry Potter já indica mais ou menos como que é o porte físico dele, né? Do jeito que ele é ali e tal. Você já tem uma visão do que é ele. Mas aí quando você transporta isso pro cinema, a pessoa que tá dirigindo aquela obra, ela vai trazer um pouco da visão dela, né? E aí ela vai trazer o olhar dela. E inclusive isso foi um tema muito discutido quando veio aquele filme do Noé, né? Que é um remake e é um reboot. Na verdade esse é uma readaptação de uma obra, tal. Exato. Mas tem filmes anteriores que falam do
assunto. Mas é um filme do Aronofsky que você olha pro filme e você fala, eu estou assistindo um filme de uma história totalmente já conhecida e tal, e que tem lá todo o seu ar cristão, enfim, mas eu estou assistindo esse filme por um olhar de uma outra pessoa, com uma outra ideia, com outros argumentos. E aí você tem uma nova roupagem pra tudo aquilo que tá acontecendo. E aí é o que o Edu tava falando. Tipo, você traz um negócio diferente, você quer trazer uma releitura, você quer trazer um recomeço. E aí você de repente inventa fazer alguma coisa, dependendo da obra, no caso do Noé, que a gente tá falando basicamente de religião, você vai bater de frente com uma série de adeptos, com uma série de fiéis, com uma série de fãs que vão dizer se eles curtem ou não curtem. Mas eu volto a insistir, o cara pode não curtir, mas se amanhã eles falarem que vai ter o Hobbit, o retorno do anão morto, sabe? Vai todo mundo assistir essa merda. Fica assim, nossa, o que será que eles vão fazer? Será que vai ficar legal? Exatamente. Nem que seja por curiosidade. É verdade. Exatamente. E eu acho que daí entra também a inteligência de quem faz os filmes, de conseguir contornar essa necessidade mercadológica com uma criação interessante. Eu acho que o próximo filme da J.K. Rowling, né, do mundo do Harry Potter, vai ser interessante. Então, provavelmente o que aconteceu? Ficaram buzinando na orelha da J.K. Rowling que queriam continuar a franquia, de alguma forma. E eu acho que é muito possível que ela esteja sendo inteligente em pegar um outro momento, né, da história do universo que ela criou, para continuar essa franquia, justamente para evitar mexer no Harry Potter, que todo mundo já conhece e tal, nos livros que ela já escreveu. E aí ela, foi lá, vou pegar esse personagem e vou fazer uma história 70 anos antes, etc, etc. Exato. Isso é inteligente, é uma forma de você... ninguém vai negar que os estúdios estão querendo fazer muita grana, mas é uma forma de você contornar isso e fazer com uma qualidade, entendeu? Mas você não acha que tem a mesma premissa do Hobbit mesmo? Inclusive pela época, porque você tem aí um tempo de maturação, tem um certo saudosismo também. Não, então, mas se o Hobbit tivesse sido feito um filme, entendeu? Não, exato, mas quando foi anunciado, porque a gente ainda não viu o novo filme da série da franquia Harry Potter. Então a gente tem uma ideia de que pode ser filmes interessantes e tal. E quando a gente teve o anúncio do Hobbit, todo mundo também vibrou muito. Sim, né? sim. Não, mas eu acho que é essa questão. É você chegar na obra final e analisar se ela é boa. No caso do Hobbit, qual é o problema? Foram 3, podia ter sido um só. Então, mas hoje a gente tem consciência disso, né? Então, claro. Porque passou. Pode ser que na franquia do Harry Potter a gente assiste e fala, podia nem existir. Claro, com certeza, com certeza. É que aquela coisa, aí entra a questão também da autoria. É a pessoa que criou, né? Não foi o Tolkien que dirigiu, que fez o roteiro dos filmes do Hobbit. E aí entra a questão, assim, não só do conhecimento que a pessoa tem, mas também a questão da autoridade, né? Tipo, o George Miller vai dirigir o próximo Mad Max. Exato, não tem como ele ser ruim, porque o George Miller é o George Miller. Em George Miller we trust, em J.K. Rowling we trust, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Então, assim, sabe assim, você tem essa autoridade, é o roteiro que a J.K. Rowling está escrevendo, entendeu? Não tem como ele ser errado, não tem como alguém falar assim, J.K. Rowling, você não entendeu nada dos livros do Harry Potter, né? Exato. Óbvio que ela é ela que criou, entendeu? Então, sei lá, existe essa questão da valorização do autor, por mais que a gente valorize a interpretação das pessoas. Você fala, não, cabe a cada um interpretar, etc. Mas ainda assim tem essa valorização do autor. Se a J.K. Rowling vai lá e fala que o Dumbledore era gay, as pessoas não falam assim, não, mas é uma questão de interpretar. Não, as pessoas aceitam porque ela é a autora, porque ela tem essa... Ela é a criadora, a deusa. Ela é a pessoa que dita as regras enquanto ela viver. Entendeu? Exatamente. Edu, dessas continuações que estão por vir, a gente tá vendo aí que vai vir Jogos Vorazes, né, com a segunda parte, vão finalizar finalmente a franquia. A gente tem aí o Star Wars também, que tá por vir. Temos essa continuação, ou na verdade não seria nem uma continuação, mas da história do Harry Potter, né? Que na verdade vai contar uma história esse sim anterior. Vai ser tipo nem reboot, nem continuação, nem revelação, treco bizarro. Ele só vai pincelar mesmo, vai pegar exatamente a essência, né, do que é, vai ficar ali
na franquia, naquele universo. Vai expandir o universo. Exato. Dessas continuações assim e tal, você tá mais otimista pra umas, mais pessimistas pra outras? Como é que você tá assim em relação a isso? Olha, eu tô bem curioso pra ver o Animais Fantásticos no ano que vem. Tô muito curioso, essa é a verdade. É ano que vem ou 2017? Acho que é 2017, né? 2017 tá tão longe assim, gente. Pensei que era 2016. Não. Tô bem curioso pra ver de que forma esse universo vai ser retratado. Pelo fato da J.K. Rowling tá envolvida com o roteiro, eu acho isso muito válido. Eu teria medo se, sei lá, a Lionsgate fala assim, não, nós vamos adaptar o Grey, né? Que é a visão de 50 Tons de Cinza pelo Christian Grey. Aí eu teria medo. Mas... preparem-se, porque vai ter. Preparem-se. Imagino. A gente não falou dessa franquia maravilhosa. Graças a Deus, não. Que deve ter o último livro dividido em 2 também, né? Também, verdade. Mas, assim, eu tô com muita expectativa pros Jogos Vorazes, a Esperança Parte 2 ou a Esperança Final, não sei, você tem que decidir isso, como é que vai ser, porque foi bem conduzido até agora, a forma com que, né, eles desenvolveram a história. Digo que a Katniss do filme é muito melhor que a do livro, porque a do livro é uma mimizenta insuportável. É verdade, mano. No filme ela tá bem melhor, então eu tô bem animado pros Jogos Vorazes. Me julguem, gente, mas eu tô animado pra ver a continuação de Pitch Perfect. Desculpa aí. Nossa. Por que essa curiosidade? Porque eu gostei do primeiro filme, tô na expectativa pra ver o segundo, até porque já confirmaram o terceiro, né? Então deve ter alguma coisa boa algo vai acontecer, né? Exato, algo vai acontecer. Eu não sei se a gente poderia colocar nessa brincadeira aí de reboots, sequels e coisa e tal, o 007 Spectre, que é um filme que eu tô curioso pra assistir, até por tudo que aconteceu em Skyfall. O 007 já entra também numa, tipo, ele é quase que é um tema interessante mesmo, ele é quase que uma franquia que você permite que continue eternamente, né? Por exemplo, sou fã do Bourne, tô animado pro próximo Bourne, sim, que é quase que um 007, tipo, exato. É aquela coisa que você pode mudar de ator, você vai rodando e ele meio que você consegue, sabe assim, tipo, existem explicações, né, eu acho. Não sei se vocês veem assim. Eu acho que o 007 sim. Funciona isso. Mas claro, eles estão dentro ainda desse universo com o Daniel Craig. Acho que vai ser o último, né, com o Daniel Craig, se eu não me engano. A princípio sim, né? A princípio é o último do contrato dele, mas, sei lá, se fizer 1 bilhão de novo, acho difícil. Acho que vão continuar com o Tiririca Bond mais um tempo. Com quem? Tiririca Bond? Pô, você sambou na cara do Daniel Craig agora. Olha com carinho, vê se não parece. Olha com Nossa, carinho. vou analisar. Mas eu preciso contar pra vocês as continuações que eu tô muito animado pra ver. Fala que é Missão Impossível, Dani, por favor. Não, é Qualquer Gato Vira-Lata 2, Minha Mãe é uma Peça 2. É mesmo? São espetaculares. Tô super animado, não vejo a hora. Até que a Sorte nos separe 3. Até que a Sorte nos separe 3, é verdade, ó. Eu acho que Hollywood tem que aprender com o Brasil a continuar filmes. E a fórmula é muito fácil, né? Basicamente você precisa ter uma organização televisiva, quase que um monopólio dentro do seu país, você precisa incutir dentro da cabeça das pessoas que aquele formato é legal, você promove todos os atores do seu filme ali dentro desse meio televisivo, e aí de tempos em tempos você vai soltando filmes com esses atores que as pessoas já conhecem e com histórias que elas já viram. Olha só que maravilha. É verdade. Boa. Pra você ter um filme de sucesso no Brasil, é só você ter o Leandro Hassum ou a Ingrid Guimarães. E a Globo. E a Globo. Sabe o que eu queria, que eu tava pensando agora? Imagina que da hora sair um filme da Xuxa da Record. Contra os adultos. Não, a Xuxa... Xuxa da Record, velho. Imagina Xuxa que da hora. Record. Isso seria fantástico. Ia ser muito louco. Tipo, né? Enfim, em vez de ser da Globo, vai ser da Record. O casal mais apaixonado do cinema está de volta. Fábio! Freia! Faz 3 anos de casamento. 3 anos de casamento deve dar um sono da porra. Meu Deus. Você tá falando futebol? Fábio, eu quero me separar de você. Olha, tá tocando o telefone. Pô, minha avó morreu. Como é que pode, filha? Minha avó comprou as passagens pra pegar o velório lá em Portugal, tem que sair agora.
Tem uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, eu tava pensando enquanto vocês falavam e tal, qual que é dessa de trilogia, hein? Por que trilogia? Por que não pode parar em 2? Ou por que não pode fazer 4, por exemplo, se vai ter uma continuação? Por que a gente exige essas trilogias? A gente tava falando aqui Divergente, a gente tava falando de próprio Hobbit, a gente tava falando de filmes que de repente, tipo, funcionariam em 2 filmes. Outros que funcionariam em 4, por exemplo, porque às vezes a história é tão interessante e tal. E você tem pontos fora da curva, né? O próprio Harry Potter, o próprio Jogos Vorazes agora, né? Vão ser 4 filmes e tal, mas a grande maioria é uma trilogia. E aí precisa bater no peito e falar, não, porque é uma trilogia. Mas eu acho que já caiu isso, Rafa. Foi uma época que, tipo, era mania de trilogia, agora eu acho que caiu, né? Assim, não tão mais... Será que caiu? Eu acho que sim. Agora estão fazendo continuação enquanto der... Se der só 2, tá 2, se der 10, tá 10 e tá tudo bem. Sei lá, eu acho que tá um pouco em queda isso, né? Eu penso como o Dani. Eu acho que essa coisa da trilogia, antigamente, era meio que uma sensação de você ter um começo, um meio e encerrar aquela história que você tava contando. Hoje em dia, não. Enquanto os dólares estiverem batendo no seu caixa, vai tendo aí 5, 6, 10, 17 e vai, mas por assim vai. Acho que caiu bem essa estrutura da trilogia em si, né? Até por causa dessa grande quantidade de adaptações de livro. Todo o estúdio, toda a produtora quer ter o seu sucesso ali, o seu livro, então eles vão fazendo uma série de apostas e se pintar 3, 4, 5, eles vão enquanto der. Acho que realmente essa coisa da trilogia em si já deu uma queda já. E entra justamente a lição, o contrário disso é uma lição pro consumidor, né? Claro que é difícil porque a galera vai em peso ver esses filmes, mas se o filme não é bom, se os filmes não são de qualidade, o segredo é não pague. O problema é que, né, as pessoas elas vão lá e pagam o ingresso. E aí eles vão continuar fazendo, entendeu? Exato. Então se você não gosta, se você acha que tem muita continuação, não pague pra ver a continuação, espera, aproveita que agora dá um mês o bicho já saiu em DVD, espera um pouco pra poder ver, porque se você dá a grana toda vez que chega continuação, reboot, tudo mal feito, tudo tosco, a galera vai fazendo e dando cada vez menos espaço pra algo mais original ou, né, mais diferente ou que ouse um pouco mais, né? Exatamente. E a gente tinha como grande, assim, matriz disso, né? A gente tinha De Volta pro Futuro, O Poderoso Chefão, né? Todas as trilogias, o próprio Matrix também, né? Filmes que, tipo, ganharam um certo ar, uma glamorização por ser trilogia e por ter sempre essa coisa de, tipo, 3 filmes marcantes, 3 filmes muito bons, né? Ou filmes que, de repente, caiu um pouco no segundo, ou subiu um pouco no terceiro, fechou com chave de ouro. Tivemos recentemente Batman, né? E aí, obviamente que a gente talvez esteja vendo um pouco esteja acabando um pouco, porque eu acho que a gente teve uma invasão de super-heróis agora também, sabe? E aí a gente tá vendo uma quantidade gigantesca de filmes que, assim, que trazem um pouco dessa cultura dos quadrinhos, que é uma coisa infinita. O cara morre, renasce, aí vira outro, aí o outro morre e incorpora no outro e tal, e tipo, a história nunca acaba. E a gente teve recentemente esses exemplos, esses filmes que são grandes filmes, e que você vê essa estrutura um pouco mais definida mesmo, né? A gente tem inclusive o do Linklater, né? O Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer e tal, que também é uma trilogia. Sim, né? E é interessante ver a diferença. Por exemplo, você tem... Claro, dá pra fazer filmes bons sem planejar. Eu imagino que o De Volta pro Futuro não tenha sido necessariamente planejado, né? Vamos fazer uma trilogia. Mas fizeram e foram bem feitos. E ainda tem a questão de saudosismo e tal. Você tem, sei lá, Senhor dos Anéis. Foi uma trilogia desde o princípio, né? O cara criou um livro. Exato. Então, quando você tem uma obra fechada que já é uma trilogia, ou que seja em 4 ou em 5 capítulos, ok, legal, você já tem tudo fechado, né? Os próprios Jogos Vorazes, e mesmo que eles dividam o último e tal. Agora, você tem... Acho que o grande problema, o que é difícil é você continuar do nada, né? Assim, tipo, só porque fez sucesso. Esse é o grande problema, entendeu? E o que esses universos, essas grandes produções, que são universos compartilhados, etc.,
e que daí entre tanto em HQ quanto em outras coisas, você tem tipo, eles já desde o princípio eles já se preparam para a possibilidade de fazer. Então hoje é muito assim, né? Ele abre possibilidade para fazer uma continuação aqui, ou não, ou sim ou não, e aí entra aquela coisa, vem da habilidade de um bom roteirista de fazer algo legal, que possa ter uma continuação ou não, e ele fez bem feito, ou de uma coisa colada, que você vê que só, sabe, só tem aquela cena pra dar uma abertura pra uma continuação, sabe? Daí é uma questão de analisar filme por filme e dizer, sim, exato, isso aqui foi bem elaborado, isso aqui não foi, entendeu? Realmente assim, a gente começa a ver um pouco dessas mudanças, começa a entender um pouco mais como que é pensado isso. Assim, fica uma pergunta e talvez a gente tenha respondido ela de uma certa forma, mas não sei se a gente vai conseguir chegar nessa conclusão. Vocês hoje acham que nós estamos vivendo uma era de muitos remakes, muitas continuações, muitos reboots, e que isso é fruto de uma falta de criatividade? Ou vocês acham que isso é uma tendência, é algo passageiro? Como que vocês enxergam o momento? Como que você vê isso, Edu? Olha, Rafa, eu vejo que a gente está passando por um momento complicado na criatividade das pessoas que estão envolvidas com desenvolvimento de novos projetos, mas eu também acredito que isso possa ser uma coisa cíclica, porque é muito mais fácil para os estúdios apostarem numa coisa que é segura para eles financeiramente, porque a gente sabe que a maior parte da indústria é realmente o dinheiro, é quanto arrecada na bilheteria, quanto faz de abertura, tudo isso conta. A gente vê aí, a Disney tentou trazer o Tomorrowland com uma proposta, uma mensagem bem legal, fracassou miseravelmente nas bilheterias, então não vamos ver uma continuação. E tudo que é novo, que é diferente, causa certa estranheza. Então, eu prefiro acreditar, essa é a verdade, que isso é um momento que a gente está passando na indústria, onde se aposta muito no seguro, mas que daqui a alguns anos a gente vai ter a felicidade de poder entrar num cinema e ver ideias originais, ver coisas novas e coisas que vão expandir o nosso pensamento, as nossas ideias. Eu prefiro acreditar, eu não quero ser tão cético que daqui, sei lá, 10 anos a gente vai estar assistindo Capitão América 33, sabe? Com o neto do Chris Evans. Sabe? Ou então, sei lá, 65 tons de amarelo. Não quero pensar nisso, exatamente, sabe? Então, exatamente. eu prefiro ser um pouco menos cético e acreditar que a gente está passando por um momento e que cada vez mais vão aparecer diretores autorais com ideias fantásticas, com conceitos diferentes. Então, prefiro acreditar nisso. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, na verdade, esse momento, ele tem muito mais a ver com o desejo dos estúdios, sabe? Eu acho que criatividade tem, sabe? O George Miller provou que tem criatividade mesmo pedindo um personagem e um mundo que ele já criou. O Divertidamente tá aí provando que existem pensamentos, tipo, existem coisas novas para serem mostradas. Algumas adaptações de livros mostram que você tem escritores e pessoas pensando em histórias legais, né? Para vários públicos e tal. Eu acho que a questão é muito mais do estúdio. Os grandes estúdios, os grandes blockbusters não querem arriscar e acabam preferindo fazer filmes gigantescos, né, com muita grana, com medo de não conseguir o público que querem, eles vão lá e repetem, né, esses personagens, os mundos, etc. Então eu acho que é muito do momento do cinema, entendeu? Daqui a um tempo pode ser que, sei lá, o público dilua um pouco mais e aí você não precise alcançar essas massas de todos os países do mundo para conseguir grandes bilheterias. Eu acho que é bem por aí, assim, é uma questão de momento, mas eu não acho que seja por parte do público. Porque eu acho que por parte do público o que a gente quer é ver bons filmes, né? E daí entra aquela coisa, a criatividade não é só necessariamente no sentido de fazer algo totalmente novo, mas de fazer algo bom. Se for pra ser bom, pode ser continuação, pode ser Macbeth, pode ser Hamlet que a gente tá vendo. Porque se for bem feito, vai ser bom e tá ótimo, entendeu? Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre esse negócio de repente ver, assim, o público vai atrás de bons filmes e tal, porque a gente ainda vê muita porcaria sendo consumida, entendeu? Não, mas isso mas eu tô falando assim, filmes, sei lá, a tendência é que as pessoas fiquem mais maduras nesse sentido. Mas uma coisa que é importante, a gente tá vivendo um momento de muito reboot, remake e tudo mais, numa era dos heróis, dos super-heróis no cinema, mas assim, nunca vai deixar de existir remake, nunca vai deixar de existir, principalmente remake e continuação, porque sempre teve, desde os primórdios do cinema a gente tem isso.
A diferença é que agora essa coisa tá muito pesada, né? Exato, exatamente. Muito bem. Bom, no final vocês acabaram não respondendo, né? Se vocês assistiriam um remake do Titanic. Então eu vou tentar explicar um pouco mais sobre esse remake que eu pensei. Ele seria dirigido pelo Christopher Nolan. Olha só. O ator principal que faria o Jack seria o nosso querido Chris Hemsworth. Como é que o Thor? Thor, ele seria o nosso querido Jack. Como a nossa querida Rose, teríamos ali vivendo Elizabeth Olsen. Vocês iriam assistir o remake de Titanic? Olha, considerando que tem o Nolan, eu veria, velho. Eu veria. Ia ser um barco dentro de um barco dentro de um barco. Eu acho que seria muito mais interessante o remake de Titanic feito por Michael Bay. Michael Bay, cara. Pô, nossa senhora, ia ser... Oh, mas sério. Eu já pensei num remake que eu acho que daria certo. Diretores de Hollywood que estão ouvindo esse podcast, prestem atenção. Imagina que legal, um remake da bonequinha de luxo, que clássico lá com a Audrey Hepburn. Remake de bonequinha de luxo com a Emma Watson vivendo a personagem que foi da Audrey Hepburn. O ator, não sei quem poderia ser, né? E, de preferência, com a trama original do livro. Porque eu não li o livro, mas eu sei que na trama original do livro, tipo, ela é literalmente uma prostituta, no filme fica meio em dúvida. O cara é gay, sabe? Tipo, eles não formam um par romântico. Ele é gay e tal. E no filme, né, eles não põem isso e mudam um pouco da história e fazem eles terminarem juntinhos. E se fosse o original do livro, ia ser muito louco, sabe assim? Mas um bem legal com a Emma Watson, ia ficar da hora. Ia ficar da hora. Ia ficar interessante. Fica a dica, os produtores que nos escutam, que agora nós estamos com contatos internacionais, então fica as dicas aí. Fazer um roteiro. Ou vocês fazem esse filminho aí, qualquer que o Daniel falou agora, ou o meu grande filme do Titanic. Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. Bicho do mato, ela veio comigo. Teve ninho, carinho, bro, abrigo. Lá botei na roça, lá botei no milharal. Lá botei passando bem, lá botei passando bem mal. Bruma no cérebro dela de repente. Brus tão brusca, bruscamente. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação, número 142. Com cada podcast que a gente avança, mais longe vamos, hein, Dani? Acho que é isso que os produtores pensam. Pode ser. Dani levou um minuto assim pra tipo, caraca, o que você tá falando? Tanto faz, whatever. Edu, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso querido podcast, mais uma presença de sucesso. O Edu é um dos nossos líderes de audiência dentro do podcast, né? Certeza. Talvez seja porque ele divulga, talvez seja porque ele seja um rapaz sexy, talvez seja porque ele tenha muitos amigos, vai saber. Mas ele é um dos líderes de audiência, então nós temos só que te agradecer, viu, Edu, pela sua participação. E por favor, né, lembre aí nossos ouvintes como que eles fazem para te encontrar. Onde que eles vão te encontrar, ouvir mais das suas opiniões e tal? Como é que eles fazem isso? Gente, eu que agradeço mais uma vez aqui participar com vocês. É sempre legal. Eu aprendo muito, essa é a verdade. Eu aprendo muito com vocês, acho muito legal. Quem quiser seguir no Twitter lá, ficar ouvindo minhas explanações sobre maravilhosos realities culinários ou apenas abobrinhas aleatórias. Edu_Sasser. E eu também tô lá no logado.com falando abobrinhas de vez em nunca, né? Tem podcast lá que sai uma vez a cada, sei lá, triênio, a cada eclipse, uma coisa assim. De vez em quando sai. É só você olhar legal. Que sai o podcast. Mas obrigado mesmo, Rafa. Obrigado, Dani. Né? A gente sabe que nos bastidores não foi tão simples assim. Faz parte. O mundo do podcast é assim, meu. Sempre vai ter complicações e no final a gente sempre acaba dando risada e aprendendo e tal. É assim, é a vida. Verdade. Mas, obrigado mesmo pelo convite. Eu fico
feliz, me chamem mais vezes. E um dia eu quero gravar junto com a Larissa, gente. Não sei porquê, tem essa vontade louca. Opa, vamos lá, vamos ver, a gente combina. Ela vai participar em breve, teremos um podcast especial com ela. Verdade. E também no final do ano ela também já está escalada aí para Jogos Vorazes, a última parte. Nosso especialista em Katniss voltará. E aí a gente faz essa reunião. Vamos colocar os dois na mesma sala. Acho que ia ficar legal mesmo. Com certeza, com certeza. Obrigado, gente. Valeu. Prazer estar com vocês aqui. Valeu, Edu, valeu, Rafa. No fim das contas, acho que fica uma lição que é nenhuma, né? Tipo, remakes ou reboots podem ser bons ou podem ser ruins. Enfim, é isso aí, até semana que vem. O podcast Cinemação número 142 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Alô. Edu. Boa noite, Rafa. Boa noite, Dani. Boa noite. Cara, eu sou o pior convidado do mundo, cara. Eu tô com muita vergonha. Fica com vergonha aí, fica com vergonha agora. Cara, eu tô com muita vergonha mesmo, cara. Eu sou o pior convidado do mundo. Fato. Pessoa fica chorando, reclama, pelo amor de Deus, me chama pra participar. Aí quando chama, a pessoa atrasa só 1h30. Faz parte, meu. Só que a única coisa é o seguinte, devido à sua demora, a gente repensou aqui o tema e a gente vai falar sobre a importância dos ornitorrincos no cinema. Você tá preparado? Acho maravilhoso. Acho um tema de muita relevância pro cenário atual, de passagem. Tá tendo uma falta de ornitorrincos ultimamente. Também acho que eles estão assim meio em baixa. Acho que tá faltando espaço pros ornitorrincos poderem participar dos filmes. Acho que tinha até que ter uma série, sei lá, do Netflix, protagonizada por um... Eu e meu ornitorrinco. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.